Mudando de assunto agora, você sabe que terça-feira é dia de fatos da semana. Que São Paulo precisa de mais metrô, ninguém tem dúvidas. O problema é que as obras estão atrasadas, vão custar muito mais caro. Das 4 estações previstas no projeto da linha 4, só a Fradique Coutinho foi entregue e que entrou em operação até agora. As obras da linha 4 do metrô devem ser retomadas agora em 2016, mas com um aumento de até 54% de seu custo original. E neste mês foi realizada a licitação para a conclusão do projeto. Segundo o metrô, a obra deverá custar cerca de 850 milhões de reais. Somado ao valor pago pelo trecho já pronto, o custo final da linha 4 poderá chegar a até 1 bilhão de reais. Em julho de 2015, o metrô rescindiu os 2 contratos com a empresa Isolux Corsan. Das 4 estações previstas no projeto, só a Fradique Coutinho foi entregue e entrou em operação. As demais ainda estão incompletas. E as consequências do atraso e do aumento no valor das obras é o que vamos falar agora no Fatos da Semana no Revista da Cidade. Doutor Eduardo está com a gente hoje para falar. Vamos mudar de assunto hoje um pouquinho, né, doutor? Bom dia, meu querido. Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo, bem-vindo sempre. Eu digo mudar de assunto, na verdade a gente continua aí entrando nas questões políticas que não tem como sair delas, mas pelo menos hoje a gente não fala muito de impeachment, né? Vamos mudar um pouquinho. Mudando o foco aqui para São Paulo, com assuntos que nos interessam e muito, a questão do metrô é uma questão delicada, né, para o paulistano, porque a gente sabe o potencial que a cidade tem, né, em termos de poder ter e precisar ter mais linhas e mais estações e mais trens para atender a demanda, que é gigante. Os trens vivem lotados. E a gente vê esse tipo de coisa, esse tipo de atrapalhada administrativa acontecendo, e quebra de contrato, e estações paradas, e era para entregar em 2014, já estamos no meio de 2016 e até agora nada. Quer dizer, fica difícil, né, doutor Eduardo, atender a população com esse tipo de atrapalhada documental, né? Regiane, a conclusão que nós chegamos é que o Brasil é um país muito frágil, né, economicamente, financeiramente, sobretudo essa questão de toda a parte estrutural, né, a logística de uma cidade, né, que é a 7ª maior cidade, ou seja, a mais populosa do mundo, né, é a primeira cidade da América Latina, e você tem esses percalços, ou seja, esses problemas que obviamente mexem com o cotidiano, com o dia a dia do paulistano. Então eu acho que essa questão de uma nova licitação, depois que foi rescindido o contrato da linha 4, né, e que você mesmo já alertou, somente uma estação ficou pronta e as demais estão aí. São estações importantes, Mackenzie, né, estação Oscar Freire, estação São Paulo Morumbi, Vila Sônia, ou seja, e a linha 4, ela faz a interligação com a linha verde, com a linha amarela, ou seja, com várias linhas, né, com o monotrilho. Então é uma linha muito importante que obviamente vai deslocar rapidamente as pessoas. Agora, não é só o problema também da questão estrutural, o atraso das obras. Nós sabemos aí que tem aí uma previsão de 36 meses aproximadamente, nós estamos falando aí praticamente em 3 anos aí pela frente para ter a última estação concluída, né, a última estação concluída. E obviamente nós vamos ter que esperar aí até 2018 para que isso se conclua. Agora, o problema maior não é tão somente na linha 4, nós temos outras questões. Então, se você for analisar, por exemplo, em 2011, você estava falando dos atrasos, né? E as pessoas, às vezes, o usuário do metrô, ele não sabe muitas vezes por que na verdade os trens atrasam, por que na verdade nos horários de pico, hoje nós temos uma quantidade, uma superlotação, né, uma superlotação de pessoas, sem falar no crescimento da cidade. Mas o problema é o seguinte: cresce a cidade, mas a malha... A estrutura não cresce proporcional. Diminui. Só para você ter uma ideia, e é importante que o telespectador tenha conhecimento, em 2011, né, em janeiro de 2011, nós tínhamos 141 trens funcionando
funcionando em toda essa ramificação, em todas as linhas. Agora, em janeiro de 2016, nós temos 127 trens. Como é que pode isso, então, gente? há um retrocesso em relação à quantidade de trens utilizando. O metrô dá uma justificativa dizendo que os trens foram modernizados e, por essa razão, né, há aí uma racionalização em relação à utilização do trem. Mas não, a cidade ela cresce a cada minuto. Né? Então, e outros absurdos, por exemplo, Regiane, que você tem aí pelo menos 5 trens foram colocados para poder fazer reposição de peças. Né? Isso é muito sério, porque na verdade tem que parar um para o outro funcionar. Não, você tem 5 trens para que outros trens se utilizam daquelas peças. Você para um para o outro poder funcionar, você tira a peça daqui para botar no outro. Eu diria que é a mesma coisa do desmanche de carro, que fica lá um monte de carro, você vai lá e compra peça usada para repor. Então, cobrir um santo descobrindo o outro. Isso para mim é realmente uma falta de gestão, uma falta de visão logística e, sobretudo, quem paga essa situação toda é o usuário, né? O usuário que está na ponta. Então, esses são os absurdos que nós temos. Nós estamos fazendo assim uma radiografia, geral, né? Uma radiografia. Agora vamos tentar entender situação. essa questão dos custos, né? Porque assim, nada está tão caro que não possa piorar, pelo jeito, né? A gente já imagina que o custo de uma obra dessa é um custo absolutamente elevado, mas é uma questão necessária para a cidade, né? Então, bora lá, vamos construir, beleza. Assinou um contrato alguns anos atrás com uma empresa, o custo era X. Aí essa empresa quebra o contrato. Mal explicado, por quê, né? Culpa daqui, culpa dali, a questão está na justiça até hoje, né? Essa questão da quebra de contrato. Aí, de repente, vem uma nova licitação. E a empresa mais baratinha vai querer cobrar 50% a mais em cima da obra? Como assim, doutor Eduardo? Qual é a explicação do governo? O que acontece é o seguinte, quando foi feita a licitação para a construção da linha 4, a empresa, ou seja, na concorrência, a empresa concedeu um desconto de 40%, às vezes até para poder buscar a licitação, para ganhar a licitação. Né? O problema é o seguinte, a conta tem que fechar. Né? E quando a conta não fecha, o que acontece? Você tem os famosos aditivos. E por isso que se dá um desconto, mas é uma coisa meio estranha. Por quê? Porque na verdade você dá um desconto e depois você apresenta aditivos no contrato. Ou seja, no final a obra vai custar até mais caro. A majoração nos contratos. Nós conhecemos muito bem essa questão de aditivos de contrato. E aí o que acontece? Chega uma hora em que as obras não andam e que, obviamente, o governo, o Poder Executivo tem que fazer alguma coisa. Foi aí que ocorreu a rescisão de contrato, né? Naquela época já tinha um gasto de 200 e poucos milhões, estava atrasado. Ritmo lento né? demais. Continua atrasada, né? E agora, com e como isso acabou se judicializando, ou seja, foram discutir isso em juízo e o usuário não pode ficar esperando a decisão da justiça. Claro. E por essa razão o governo federal, o governador Alckmin, determinou que fosse feita a licitação para que essas obras sejam retomadas no segundo semestre e que possa concluir a linha 4 aí, num prazo aí aproximadamente de 3 anos até a construção da última estação. Agora, o que acontece? Isso custa caro. Por quê? Porque, na verdade, você tem que reavaliar o projeto, você tem que rever todas as condições executivas, tudo isso demanda o quê? Custo. Né? E aí, uma obra como essa, que é a linha 4, vai custar mais de R$1 bilhão para os cofres públicos. E ver se o que foi feito até agora foi bem feito também, né? Porque de obra mal feita que despenca poucos meses depois, a gente já está cansado. Essa linha 4 nós tivemos inúmeros problemas. Foi uma das que desabou aquele monte de terra uma vez, que matou um monte de gente, que engoliu os caminhões, não, acho que é uma outra linha, porque essa daí parece que era Butantã, alguma coisa assim, sim. É uma outra linha, né? Essa daqui é a linha 4 que vai até a linha, até da Luz, e termina na Vila Sônia, né? Ou seja, são poucas estações, mas são estações que, na verdade, chave que faz com que as pessoas possam se deslocar em qualquer parte de São Paulo, né? Numa rapidez maior, porque o metrô ele tem essa vantagem.
Agora, o que acontece? Tem um túnel, tem tudo isso e por essa razão é que, na verdade, vai custar mais de 1 bilhão para os cofres públicos. Bom, o fato é que nós, enquanto população, a gente tem que ficar realmente muito atento, não só com relação a prazos, cobrar mesmo, cobrar que façam e façam bem feito e façam da forma mais barata possível, porque quem está pagando a conta, como sempre, é a gente, não é, doutor? Sem dúvida. As pessoas têm que reclamar, claro, né, para o metrô, tem que, na verdade, lá ter uma sugestão, tem que reclamar, se não reclamar no serviço de atendimento, tem que reclamar que está atrasando o metrô, porque aí o que acontece? Se voltar a quantidade de trens de 2011, é óbvio que a situação já desafoga um pouquinho, pelo menos, melhora, né? Pelo menos, né? Bom, quer continuar falando com o Dr. Eduardo Leite lá no Facebook? Você pode entrar, curtir a página dele, Eduardo César Leite, tá bom? Querido, boa semana pra você. Obrigada mais uma vez. Ótima semana que vem tem mais, pra né? todos, se Deus quiser. Obrigada, até. Ele há de querer. Beijo. Semana que vem o Dr. Eduardo volta para continuar falando. A gente provavelmente vai ter novidades aí com relação à questão do impeachment, né? Que o Senado está se mexendo. A gente fala sobre isso na semana que vem.